Mas afinal de contas, de onde é que vêm os zumbis? Na cultura pop temos esse ícone que está em diversas obras, desde filmes, séries e livros. Só que o nascimento dos zumbis tem um dia marcado na história da humanidade. Você sabia disso? Não? Hoje vamos continuar falando sobre putrefação. Sexually transmitted disease. O medo da putrefação foi o que fez a humanidade chegar nesse conceito de zumbi que temos hoje na cultura pop. No vídeo da semana passada, que nós falamos sobre o medo da putrefação, que você pode acessar aqui pelo card, nós falamos principalmente sobre as criaturas que putrefam em vida, diferentemente dos zumbis que já morreram. Se você quer entender um pouco mais sobre de onde vêm todos esses zumbis que a gente vê em The Walking Dead e outras séries, vem comigo! Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia, eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você um panorama histórico de quem fez o primeiro filme de zumbi e como foi que as obras anteriores, principalmente da literatura, influenciaram a criação deste tipo de personagem. Eu peço para que você assista o vídeo inteiro, para que depois você não ache que o panorama que eu dei mostrando só o que eu vou falar ao longo do vídeo é o vídeo. O conteúdo é preciso ser apreciado inteiro. E lembra também de clicar aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um belo like. Se você não gostar do vídeo, pode dar um dislike, contribui também com um comentário. Assim o canal cresce e a gente fica cada vez mais nerd. No dia 1º de outubro de 1968, nós tivemos a estreia do primeiro filme de zumbi da história. Night. A Noite dos Mortos-Vivos foi dirigida, roteirizada e a edição também foi feita por Jorge Romero, que hoje é considerado o pai de todos os zumbis, porque ele não foi a primeira pessoa a abordar na história da arte os zumbis. Ele foi a primeira pessoa na história do cinema a abordar um zumbi. Logo que viemos de uma época muito pesada, porque a Universal dominava o cinema com várias criaturas, como Drácula do Bela Lugosi, o monstro de Victor Frankenstein, a múmia e diversos outros. Esses monstros dominavam o cinema até aquela época. Os zumbis foram a carta verde para mostrar que nós estávamos prontos para receber novas criaturas no cinema, bem como Fred Krueger, Jason e muitos outros. Mas como o cinema é uma indústria, que carta verde é essa que eles viram para dar pra gente? A carta verde foi que Jorge Romero gastou 114 mil dólares para fazer A Noite dos Mortos-Vivos e ele arrecadou nos cinemas 30 milhões de dólares. Quando a indústria cinematográfica viu esse dinheiro jorrando, eles falaram: vamos incluir novas criaturas de todos os tipos para tentar pegar esse público, porque é isso que eles querem ver. E aí os zumbis decolaram, assim como as várias outras criaturas. Então os zumbis são importantes não só pelo seu próprio filme ou pela própria cultura que eles vêm desenvolvendo. Naquela época, Jorge Romero abordou o zumbi como criaturas que andavam muito devagar, eles tinham problemas, eles tinham acabado de ressuscitar e comiam cérebros. Então a gente teve um panorama muito iniciante ainda do zumbi. Mas na literatura nós já tínhamos zumbis incríveis. Por exemplo, na própria Bíblia. O que é um zumbi? É um ser humano que retorna à vida a partir de algum ato. Lázaro, irmão de Marta e Maria, foi ressuscitada por Jesus 4 dias após a sua morte. Naquela época, após 4 dias já era impossível uma pessoa voltar à vida. Mas o que aconteceu? Lázaro voltou à vida e este é considerado um dos milagres de Jesus Cristo. Mas um texto muito legal, escrito em 1906, mostrou Lázaro como muito além de um homem ressuscitado por Cristo. Ele podia ser ali um dos primeiros zumbis da história da literatura. Leonid Andreyev escreveu o texto Lázaro. É um dos meus textos preferidos, assim, da vida. É um texto muito tenebroso. Ele foi publicado pela primeira vez em 1906. Lázaro, de Leonid Andreyev, conta a história do que aconteceu após a ressurreição de Lázaro. Ele ficou 4 dias no pós-vida. E o ser humano não consegue lidar com as questões do pós-vida de uma forma tão simples. Lázaro se transformou em uma criatura muito sombria. E as pessoas que olhavam dentro dos seus olhos conseguiam enxergar as coisas que existiam do outro lado. E aquilo afogava a humanidade num lapso de tristeza terrível.
É um texto muito curioso, eu deixei aqui na descrição em PDF, é um texto que é domínio público, então eu recomendo que você leia, porque esse texto foi uma das sementes que Jorge Romero utilizou para basear o seu A Noite dos Mortos-Vivos, bem como o nosso pai do horror cósmico, Howard Philip Lovecraft, criou um dos meus textos também favoritos sobre zumbis. Por quê? Após o sucesso de A Noite dos Mortos-Vivos, em 1987 nós temos a estreia de Reanimator, que conta a história de zumbis também, bem similar, inclusive, à história de Frankenstein escrita por Mary Shelley. Só que, diferentemente, Reanimator já havia sido escrito muito tempo atrás, exatamente como Frankenstein. H.P. Lovecraft's classic tale of horror. Em 1922 nós tivemos a primeira publicação do texto Reanimator. Apesar do filme ser um filme só de 1987, nós tivemos muito antes o texto. Apesar de que naquela época já existia sim filmes como Frankenstein, todos os monstros da Universal já estavam em alta, era 1922. Os monstros da Universal começa quando Nosferatu botou a cara no sol. E aí a gente teve Drácula e a galera toda. Em 1922, Howard Philip Lovecraft publica Reanimator, mas em 1987 o filme ganha vida e estoura também. Esse filme foi um dos que fizeram parte para a consolidação do mundo dos zumbis, que foi muito trabalhado por Jorge Romero até o fim da sua vida, quando ele termina com A Ilha dos Mortos. Sinceramente, A Ilha dos Mortos assim, ó, não desceu. Por conta das suas contribuições no cinema, Jorge Romero não foi considerado apenas o pai dos zumbis. Ele é considerado um dos mestres do horror que a gente teve no cinema contemporâneo para trabalhar o gênero terror. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar um like. Além de vídeos sobre curiosidades, tudo que tá saindo na cultura pop de forma geral, eu sempre costumo dar esse panorama e matar a curiosidade de vocês em relação a esses temas, sobre como nasceram zumbis, lobisomens e várias outras criaturas. Lembre-se de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e fazer um comentário. Assim a gente vai ficar cada vez mais nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã!